Civil durante um mês. Ela passou a fazer formatura na frente do quartel-general do Exército Brasileiro. Então passou ali, todas as tardes passava ali. E no 3 de outubro, a guarda, como fazia, né, a título de instrução, de exercício, etc. e tal, passa na frente do quartel-general e toma o quartel-general. E ali se dá o combate, ali se inicia efetivamente, né, a Revolução de 30, onde recebe um tiro o irmão, né, que era comandante, do Oswaldo Aranha, a guarda. Mas tantos aspectos de Getúlio. Eu gostaria aqui rapidamente, em síntese, porque muitos usarão da palavra. O Getúlio intelectual, por exemplo, é um dado obscuro de um homem da estatura intelectual do Getúlio. Né? Agora, um cearense, Lauro, Lira Tavares, está escrevendo a trilogia de Getúlio Vargas. Já escreveu o primeiro volume, escreverá mais 2 volumes, que terá uma profundidade, porque conta a história nos seus detalhes, uma profundidade muito grande da vida, do intelectual, do revolucionário, do homem, do povo, etc, etc e tal. Mas uma questão, e já encerro, um papel relevantíssimo, né, produzido, desencadeado por Getúlio, foi a unidade nacional. A unidade nacional. Um país continental como o Brasil, um continente de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Um país com terras aráveis, com água, com a riqueza imensa, sempre foi cobiçado. Um país cobiçado. Então precisava o quê? Nós poderíamos ter aqui no Brasil uma guerra de secessão. Os estados e o Getúlio que vinha aqui, vamos dizer assim, de uma origem farrapa, dos farrapos. Pelo Brasil afora se davam as revoluções regionais, Revolução Farroupilha, Balaiada, etc, etc. Revoluções que poderiam, Lauro, nos levar a X repúblicas, 1, 2, 3, 10 repúblicas. E que faz o Getúlio? Este papel foi fundamental para a unidade nacional. O Getúlio, simbolicamente, muitos não compreenderam a época, só a história lhe fez justiça. Reúne as bandeiras de todos os estados e, simbolicamente, queima as bandeiras de todos os estados, reunindo um ato de grande profundidade, e ali sela oficial, não é, a unidade nacional. O Brasil é uma república, é uma unidade nacional. E este papel, diante do quadro histórico e das ameaças que se tinha, foi fundamental para que se mantesse este grande continente, que é o nosso país, cobiçado antes e durante e até hoje, por interesses, né, os mais diferentes. Obrigado. Meus cumprimentos ao professor, meus cumprimentos à voz da história, Lauro Agma. Muito obrigado, vereador Eloy. Vereador João Antônio Dibe. Senhor presidente, vereador Mauro Zacher, meu caro professor Luiz Alberto Grijó, meu amigo, meu ex-companheiro de Câmara, Lauro Agman, jornalista, excelente vereador, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Eu me considero muito pequeno para falar sobre Getúlio Vargas na frente de um historiador, quando os historiadores brasileiros não conseguiram definir Getúlio Vargas, até hoje. As tentativas são muitas. Mas eu sou getulista, sim, porque
é uma das figuras públicas desse país, um dos políticos desse país que eu admirei, assim como foi Oswaldo Aranha e Loureiro da Silva. Loureiro, adepto de Getúlio Vargas, amigo de Getúlio Vargas, que quando voltou, depois do infasto acontecimento de 24 de agosto de 54, convidado para permanecer no Banco do Brasil, ele disse: por 30 anos segui o meu mestre e amigo nas horas boas e nas horas más. Agora recolho minha vida privada para lamentar a sua partida. Mas, como eu disse, eu admiro Getúlio Vargas. A minha adolescência aconteceu com o Estado Novo. E Getúlio foi um estadista quando o mundo tinha estadistas. Quando tinha um Roosevelt, quando tinha um Churchill, Getúlio Vargas era estadista. Agora o mundo não tem estadistas. Nós não temos ninguém para admirar, ninguém para seguir assim como exemplo. Não tem. Então, como disse, eu não vou ousar, na frente de um historiador, falar sobre Getúlio Vargas. Então, eu vou ler o que alguém que não foi tão amigo de Getúlio Vargas, mas que foi uma pessoa que influenciou a imprensa brasileira, pouco mais de um ano depois da sua morte, assumia a cadeira na Academia Brasileira de Letras e se pronunciava em relação a Getúlio Vargas. Eu vou ler o que Assis Chateaubriand disse no discurso de posse, no dia 27 de setembro de 1955. Ele disse o seguinte: de Vargas poderá-se dizer que foi o esponjário magnífico deste oceano humano que é o Brasil. Ele era o guasca, o campeiro, o caipira, o tabaréu, o matuto, o jeca, o sertanejo, o farroupilha, o favelado, o charrua, o tamoio, o guarani, o capixaba, o caeté, o tupinambá, o tabajara, o tupiniquim, o timbira, o marroeiro, o homem branco, o negro, o amarelo, nas infinitas nuances de todas essas cores. Dos trabalhadores com a construção da política sindical. Mesmo atrelada ao Estado, como foi, mas foi um marco na história brasileira. Que nos emocionou a todos nós. Muito obrigado, Lauro. Também queria saudar aqui, eu estou vendo no plenário, contribuindo com a presença, participando da atividade, hoje a FIFA Machada. Muito obrigado pela presença, FIFA, a Shirley, que também está presente, e a Miriam, filha do nosso saudoso ex-vereador Aloysio Filho. Muito obrigado, Miriam, pela presença. Nós que já estamos bolando a homenagem aos 100 anos de Aloysio Filho, que será no mês de dezembro. Eu fiz um breve discurso, tentar de maneira bastante objetiva, pedir licença aos colegas vereadores, porque eu queria, de maneira hipotética, né, como se nós fizéssemos uma pergunta a alunos do nível médio de nossa cidade, a seguinte questão: o que há de comum entre as seguintes instituições, obras e leis brasileiras? O Banrisul, a OAB, o voto secreto, o voto feminino, o Departamento de Aviação Civil, o horário de verão. Iniciarmos a memória de Getúlio, por isso mesmo, não nos encanta a estratégia dos ilusionistas, nem a ausência do senso crítico dos fanáticos. O que impressiona em Getúlio é quanto suas iniciativas meritórias e arrojadas em quase 20 anos de governo ultrapassam as fronteiras do tempo e ainda hoje garantem benefícios concretos à população brasileira. Sejam na área do desenvolvimento econômico, a valorização da nossa indústria, na política, com a organização sindical ou no campo social, com as conquistas da consolidação das leis trabalhistas. A presença de Vargas na vida dos brasileiros está acima da sua presença física. Isso só demonstra o político genial que foi, capaz de, por amor ao seu povo, superar seus próprios limites e decidir que seu lugar é mesmo na nossa história. Espero sinceramente que tenha sempre o destaque que mereça, que, para finalizar, me arrisco a dizer, não é o do maior, mas do único estadista que esse país verdadeiramente conheceu. Muito obrigado. Eu agradeço às senhoras e senhores vereadores, aos membros da mesa diretora que aceitaram
esta proposta que, juntamente conosco aqui em 4, 5 sessões, fizeram uma grande reflexão pelos 130 anos desse grande estadista, esse grande brasileiro que fez e teve a coragem de grandes mudanças pelo nosso país. Muito obrigado a todos. Então, não havendo nenhum outro vereadora Delicel, próximo vereador inscrito no período de comunicações. Vereadora Delicel tem 5 minutos, com a permissão de aparte. Minha saudação a todos e a todas. É uma grande satisfação poder discutir a Era Vargas. E como foi bem explanado aqui, há pouco, nós deveríamos nos remeter a esses momentos históricos para debates mais profundos, não só aqui na Câmara de Vereadores, mas na cidade toda, meu caro Lauro Hagmann. Porque é bom lembrar que, inclusive, o voto feminino começou naquele momento em 34. E isso é extremamente importante, marcar, demarcar. E também foi emocionante demais, Lauro, ouvir a tua voz agora fazer a locução sobre aquele episódio marcante na nossa história. Isso marca